Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em mais um Conexão Prosperar Sem Errar. Hoje, 17 de março de 2026, são exatamente 4 horas e 57 minutos. Estamos começando Conexão Prosperar Sem Errar no propósito do DVN, que são os 365 dias de disciplina, 365 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Estamos colocando aqui a pauta, o está escrito, a segunda fase do está escrito. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com a vida totalmente transformada, uma vida totalmente mudada. Para quem não me conhece, meu nome é Telvis Cunha e sou aí a pessoa principal desse projeto do TVN, desse sistema de disciplina, vitória e nova mentalidade. Sou autor do livro Prosperar Sem Errar, Sai do Ciclo Vicioso, que em breve estará aí nas melhores plataformas. E também temos um curso, se você quiser acessar esse curso, se você quiser adquirir esse curso, é só você acessar o link que tem aqui na minha bio. O link está aqui na bio do meu Instagram, certo? Mas vamos lá na parte que interessa. E hoje está extraordinário. Todas as pessoas, ela tem um chamado para mudar de vida, o chamado para transformar tanto a vida dela como a vida de outras pessoas. Porém, nem todos dão ouvido a esse chamado. As pessoas, elas evitam ser chamado, elas evitam ter esta responsabilidade. A responsabilidade é essa que nós procuramos tê-la de acordo com a nossa entrega. Enfim, se você é um empresário e você se entrega na sua empresa, logicamente você terá muitas responsabilidades no seu trabalho. E essa responsabilidade vai trazer para você com o tempo benefício. Oi, Scan. Good morning. Bom dia. Então, isso vai trazer para você benefício. Então, cabe a você aceitar esses benefícios ou não. Cabe você querer esses benefícios ou não na sua vida. Porque esses benefícios, já diz o próprio nome, né? Benefícios. Existem regras para que esse benefício fique constante na sua vida. Ok? Entrega. Você tem que se entregar. Uma vez você se entregando, esses benefícios estarão contigo. As responsabilidades aumentarão. Tudo na sua vida mudará de situação. Por quê? Porque você está dando. Você está simplesmente dando. Deixa eu compartilhar essa live aqui. Pronto. Compartilhei essa live aqui. Só num grupo, né? Então, são os benefícios. Quando você é um microempresário, um microempreendedor, que você cede a sua vida na sua empresa, você vai sacrificar muito o seu tempo. Você vai sacrificar muito o seu tempo em prol daquela empresa. Mas aqui a gente vai trazer algo relacionado espiritual. Certo? E tem tudo a ver com a gente. Tudo a ver com o trabalho que você exerce, que você faz. Nós estamos em Lucas, né? No está escrito, a fase do está escrito. Já são 16 dias. Na segunda fase. A primeira fase nós começamos dia 1º de janeiro, foi até dia 9 de fevereiro. Ficamos fevereiro inteiro fazendo logística, planejamento, e depois nos retornamos de novo agora onde está escrito, a segunda fase. Diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, vai prestando atenção, tá? E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha só a situação que Jesus estava. O Senhor Jesus estava ensinando na praia, e ele ensinando na praia, a multidão estava apertando ele. E falou assim: as pessoas não vão me ouvir. Eu tenho que providenciar algo, eu tenho que me focar naquilo que eu estou fazendo. Você está entendendo a responsabilidade? Olha, Jesus mostrando a responsabilidade. E
a pessoa tinha que ouvir a palavra de Deus através dele. E ele viu 2 barcos juntos. Ele viu aqueles 2 barcos, ele nem pediu permissão. Ele já entrou e subiu num barco deles. Certo? Ele viu que os pescadores tinham acabado de pescar. Falou, vou entrar no barco, eles não vão nem se importar com isso. E os pescadores tinham trabalhado a noite inteira, ou seja, tinha pescado a noite inteira, lavando as redes, já estava guardando tudo embora. Acabando com aquilo, falando, tenho que descansar, estou cansado. E entrando num dos barcos, era de Simão Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco, ou seja, a pessoa tinha pescado a noite inteira, estava lavando as redes, Jesus entrou no barco dele, sem pedir permissão, né? Pediu, você pode afastar o barco um pouquinho? Então, seja, porque afastando da praia o barco, ele veria povo e ele falando, as pessoas iam ouvir o que estava falando, né? E ele assentou, ele não ficou em pé. Por quê? Pode perceber, eu não sabia, mas faz um teste. Quando você senta para conversar, você não entende. Eu não entendi, aliás, você não entende, você vai entender agora. Eu também não entendi, hoje eu entendo. Quando você está dessa altura conversando, a sua voz faz subir. Se você senta, você pega a parte mais baixa e eleva. Então, ou seja, o vento é engraçado, isso é científico comprovado. Quando você fala no alto, você expande para o som espalhar. Mas quando você está na praia, você assentando, o vento faz de baixo para cima, joga o eco da voz. Então ele é sentado no barco, ou seja, ele vai ficar mais no nível do mar. Começou a ensinar. E aquilo ali chamou a atenção de Simão Pedro, dos discípulos das pessoas que estavam ali junto. Porque aqui os primeiros discípulos, quando ele estava selecionando os primeiros discípulos. Então ele selecionou de uma maneira simples, né? De uma maneira simples, aproveitando a ocasião, a condição, a situação. E quando ele acabou de falar, disse a Simão: fazei-te o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, ou seja, por que o Senhor Jesus ele procurou fazer aquilo ali com Pedro? Porque precisava aquilo ali? Não precisava. Mas ele queria mostrar para Pedro o que ele poderia fazer. Não o que Jesus podia fazer, o que Pedro podia fazer. Pedro, sem entender nada, bora, vamos seguir o barco, bora. E ele foi. E mesmo indo, Pedro respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, percebe-se aí a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é instantânea. A palavra de Deus ela pode modificar a vida. A palavra de Deus ela pode mudar a situação. A palavra de Deus ela pode transformar vidas. As pessoas não precisam ver para crer. Elas têm que crer sem ver. Ou seja, ela tem que crer para ver. Ela não tem que ver para crer. Muitas vezes, isso acontece comigo, com você, a pessoa fala assim: se der certo eu faço. Ou ver, na hora que Deus colocar as mãos lá e começar a engatilhar tudo certinho, eu me lanço. Às vezes é uma ideia que você tem. E essa ideia vai frutificar a sua vida, vai transformar a sua vida. Aí você fica provando Deus de uma maneira, achando que Ele é igual ao homem, achando que é igual ao ser humano. Não, Deus, eu faço se você fizer a sua parte. Deus já fez a parte dele, pessoal. Deus já colocou o Filho dele, que foi o Senhor Jesus, pregado na cruz, morreu por mim, por você, pelos nossos pecados, pelas nossas doenças, nossas dores, nossos problemas, tudo foi Ele. Tudo, a nossa ansiedade tem que ser depositada nele. As nossas preocupações têm que ser depositadas nele. Ou seja, ontem eu fiz uma oração a Deus e falei: Senhor,
não é fácil viver pela fé. Não é fácil. Não é fácil viver pela fé e confiar em Ti. Por quê? Eu cheguei nessa conclusão. Nos dias de hoje, nós temos a internet, a tecnologia muito avançada. Tudo na nossa mão. Então, a gente percebe que o que a gente quer encontrar, a gente encontra pela internet. E nós esquecemos da palavra de Deus. Esquecemos do alicerce principal. A fundamentalização do ser humano, da humanidade. Qual foi o fundamento da humanidade? Foi a palavra de Deus. Nós esquecemos. Mas sempre nós não esquecemos de um aparelho celular. Mais fácil encontrar a palavra de Deus. Você digita no Google onde está escrito isso aqui, vai lá, vai em cima da palavra de Deus. Você não pode pegar a palavra de Deus e ler, pega e folhear a Bíblia. Então, ou seja, a gente quer as coisas mais fáceis. E os anos vão se passando e a gente vai querendo as coisas mais fáceis. E mais fáceis, e mais fáceis. E o tempo vai passando, a ansiedade vai aumentando maior. Mais e mais a gente vai desconectando a nossa mente com o Criador por causa da tecnologia. Mas, em contrapartida, a tecnologia nos ajuda. Porque se não fosse ela, não estava sendo transmitida essa live agora. Se não fosse, ele não estava transmitindo os vídeos, você não pegaria a palavra de Deus, a Bíblia pela internet. Mas, quando há muita facilidade, a coisa não flui. Veja o exemplo do Senhor Jesus. Ele estava em meio à multidão querendo pregar o Evangelho. E a multidão apertando. Falou, se eu estiver aqui, continuar aqui, as pessoas que precisam vir não vão me ouvir. E ele olhou, viu os pescadores descendo no barco, 2 barcos, ele entrou no barco. Olha a dificuldade. Você acha que as pessoas falaram assim, desce daí, quem você está achando que você é, pô? Esse barco é meu. Você acha que as pessoas não pensaram nisso? Olha a dificuldade. E a dificuldade maior ainda, né? Porque se aquilo estava daquela forma, imagina o que poderia acontecer se Pedro recusasse tudo e colocasse Jesus para correr. Opa, sai daqui, bandido. Ó, querendo que ela meu barco. Mas ele teve que usar a tecnologia da época, que é uma tecnologia natural, que foi a força do vento no mar. Eu nunca fui no mar, nunca fui numa praia de água salgada, não. Mas eu já fui em praia de água doce, que semelhante modo parece o mar no local, e realmente, quando você está do altura e conversa, não é todos, mas quando você senta mais próximo e conversa, a pessoa te ouve melhor, porque o vento ele vai empurrando a água, e da forma que ele empurra a água, ele vai empurrando para cima. É um trem mais engraçado, eu não entendo, eu não sou físico, mas é a força da água, é a força do vento e a força da voz. Entende? Então, se você estiver muito perto da pessoa, o barulho da água, você não escuta nada, mas se você afastar da pessoa e ficar quase rente à água e conversar, a pessoa te ouve. Engraçado, né? Eu não imaginava isso. Mas também existe aquela forma da pessoa subir numa casa, no telhado e falar. Já percebeu? Quando a pessoa está lá em cima, ela grita você, fulano, faz isso. Você escuta, distorcido o som. Mas quando estiver mais no chão e falando, você ouve melhor. Então, ou seja, é a frequência da voz. Então, naquele exato momento que Jesus entrou no barco, assentou no barco e começou a ensinar, né? As pessoas ficaram atônicas. E, cara, quem que é esse cara, moço? Que palavra mais louca é essa? Que código é esse? Pedro mesmo, Simão, aliás, né? Simão
ficou assim, pasmo, pô, deixei o cara entrar aqui, o cara tá falando umas coisas aí muito doidas. E é interessante, por sinal, né? E de repente ele olhou para Pedro e falou assim: Fazei-te, faze-te ao mar alto e lancei as vossas redes para pescar. Pedro olhou assim: Hã? Como é que é? Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, tô cansado. Só quer que eu volte lá pro mar novamente pescar? Como é que é? Creio eu que Pedro ficou assim, meio que. Mas Pedro mesmo ficou assim. Ele falou assim, ó. Disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, ou seja, sobre a tua palavra. Tipo, eu quero ver a verdade mesmo. Vamos ver se acontece. Vamos ver se eu vou pescar. Porque eu sou um cara acostumado, eu tenho mais de 20 anos, sei lá, 30 anos, pescador, nato aqui da Redondeza, respeitado pela minha fama. Passei a noite inteira pescando, não peguei nada, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, vamos seguir em frente. Aí depois olha a continuação. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fosse ajudar, e foram e encheram todos, ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Olha, para você ter ideia. Jesus falou para Pedro, vai Pedro, vai no mar alto. Mas não foi Pedro sozinho, foi os dois barcos juntos. Lança a rede. E Pedro falou assim, caramba, vamos ver para onde que vai isso aí. O que vai acontecer? Quando Pedro viu aquilo, meu Deus, puxa a rede. Puxa. Meu Deus, é peixe demais. Vem cá, nos ajuda. Ele começou a dar sinal pro pessoal do outro barco vir. Ele ficou assim, pasmo. Eu falei, como? Isso aqui é o horário? O que esse cara tem? Não dá para entender. Então ele viu ali a manifestação do que Jesus podia fazer. Conforme eu falei, não é fácil você confiar em Deus. Não é fácil. Principalmente você que é autônomo, você não tem renda nenhuma. A sua renda é você trabalhar todos os dias. É você ser o provedor. Você não sabe se o contrato vai ser fechado, se a pessoa vai aceitar seu orçamento. Você vive disso. Os projetos. Então não é fácil confiar em Deus. Não é fácil. Porém, quando há um pouquinho desse tamanhozinho de sinceridade, de uma potência desse tamanhozinho de confiança, Deus começa a operar um milagre, assim como fez com Pedro. Até o momento, Pedro não confiava. Mas Pedro falou assim, vamos lá, eu trabalho a noite inteira, tá, mas vamos fazer conforme a tua palavra. Aí ali ele passou a confiar. Não na pesca que poderia acontecer, mas sim sobre a palavra de Jesus. Por isso que existe. Você não tem que confiar na palavra do homem. Você tem que confiar na palavra de Deus. Esta sim, não é na palavra cibernética, é na palavra de Deus, no que está escrito. Que só assim você vai alcançar a mudança e transformação de vida, assim como Pedro alcançou. E olha, o que ele fala, né? Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para fosse ajudar, e foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Então, ou seja, foi tão grande aquela abundância de pesca, que eles ficaram pasmos. Eles falaram assim, caramba, o que esse cara tem, moço? Quem que é esse homem aí? O que ele tem? Qual o rolê dele? Que código é esse? Aí ele revelou o código para Simão. E vendo isso, Pedro,
prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta. Olha para você, olha o código. Não foi nem que Jesus deu o código. Olha para você ver. A pessoa mesmo achou a codificação dentro dela, uma codificação. E depois dela ter achado a codificação, Jesus acionou a vida dela. Mudou a rota dela, virou a chave. Olha aí. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Tipo, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço nada. Olha, tá certo que o Senhor fez multiplicar os peixes aqui, nós temos uma pesca maravilhosa, mas eu não mereço. Eu sou pecador, sou ignorante, eu sou arrogante, eu sou uma pessoa ruim, eu tenho um coração ruim. Ausenta de mim, não fica perto de mim não. O Senhor é santo demais, o Senhor é puro demais, não fica perto de mim não. Por quê? Que aconteceu isso? Pois o espanto se apoderaram dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. Então, ou seja, é tão difícil a pessoa confiar em Deus, confiar na fé, que naquela oportunidade, naquela altura desse campeonato que estava ali, que Jesus entrou dentro do barco, começou a pregar o evangelho, e depois, como recompensa, Jesus falou assim: vai no mar alto. Por que esse cara quer fazer? Vai lá e lança a rede. O cara me coloca, além de prestar o barco para ele, e pregou: quer que eu vou no mar pescar de novo? Estou cansado, lá vem a rede, eu vou pescar de novo. Mas sobre a tua palavra, vamos lá ver o que vai acontecer. As tuas palavras foram maravilhosas. Agora eu quero ver. E aconteceu isso. Todo mundo ficou espantado. E acontecendo isso, Pedro falou assim: Senhor, não fica perto de mim não. Eu não mereço a sua presença nem no meu barco. O Senhor ensinou lá de tal maneira, né? Agora mostrou para mim a pesca maravilhosa. Eu sou pecador. Estava todo mundo ali espantado. Aí continua, né? E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Até Tiago e João estavam ali junto, filhos de Zebedeu, que era o companheiro de Simão. Ou seja, Tiago e João estavam ali com Simão. Presenciou aquilo tudo. Mas ali tinha um propósito de Jesus. Ali havia um propósito extraordinário. O propósito de Jesus não era somente ensinar ali. O propósito de Jesus não era somente entrar no barco. O propósito de Jesus não era somente levar Pedro e fazer a pesca maravilhosa. O propósito de Jesus ali não era que Pedro acreditasse nele e Tiago e João. Não. O propósito de Jesus era esse aqui. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Este foi o propósito. O porquê aconteceu aquilo tudo. O propósito, naquele momento, entre Jesus e Simão Pedro, era mostrar para ele que, da mesma maneira, se ele agisse segundo o propósito de Cristo, de Deus, da mesma maneira que ele trouxe aquele tanto de peixe na rede, ele poderia trazer pessoas que estavam sofrendo e que queriam um encontro com Deus. Não somente a cura, o milagre, não. Mas eram almas. Por que ele fala pescadores de homens? Porque o homem é assim, pessoal. Nós somos assim. Eu quando eu era criança, jovem, né? Eu ia para o trabalho e eu pegava 3 ônibus, eu pegava 3 conduções, né? Três conduções. E eu ia ter determinado local, eu entrava no ônibus,
né, numa condução, ia até no terminal, e dali trocava o ônibus, né, o coletivo, e entrava dentro de outro e ia para outra jornada. Só que naquele terminal de ônibus ali, de ônibus coletivo, sempre tinha um velhinho, eu lembro como se fosse hoje, o velhinho, coitado. Ele vestia uma roupa branca parecendo um médico, sabe? Um bigodinhozinho fraquinho, só um dentinho na boca, e gritava, e falava de Jesus. E Jesus. Eu falei, gente, que cara louco. Eu nem entendia nada. Eu não acreditava. Tipo assim, eu não gostava de Bíblia, eu não gostava de crente, eu não gostava disso. Eu não gostava de evangélico. Eu acreditava em Deus, mas não praticava, sabe? Eu falei, cara, mas que velho louco. Esse velho tá gaga, é muito fanatismo. Eu vi aquilo ali. E já presenciei várias vezes pessoas bater nesse senhor. Eu nunca bati, sempre eu via, né? Eu já vi, tipo assim, um rapaz jogar suco nele, salgado, outro empurrar ele, falar pra ele calar a boca. Quantas vezes já presenciei ele? Aí quando fazia isso, eu pensava assim, amanhã não vai estar aqui. No outro dia tava lá de novo o homem. E acontecia a mesma coisa com o tempo, no outro dia o homem tava lá de novo. Eu falei, caramba, que persistência desse homem. Hoje, eu entendo que o propósito daquele senhor era pregar o evangelho. Era abrir a mente do povo. Tentar instalar esse código do ID e pregar o evangelho. Uma coisa tão fácil de fazer, mas nem todos têm estômago para isso. Nem todos têm a coragem de fazer isso. Porque você pegar a sua imagem e pregar, falar da palavra de Deus em praça pública, é a coisa mais difícil, pessoal. Mais difícil. Ali vai ter pessoas que vão acreditar. Ali vai ter pessoas que não vão acreditar. Tem pessoas que vão só te observar e não vai falar nada. Tem pessoas que vai te ver e vai te criticar. Tem pessoas que vão te xingar. Tem pessoas ali que vão fazer a pior espécie possível contra você. Mas é o preço de quando a pessoa tem um chamado. Quando a pessoa tem esse chamado e ela ouve e ela obedece, pode ter certeza, o galardão dela espiritual está sendo preparado de maneira que ela nem imagina. Não é o meu caso. Eu não tenho. Hoje não existe, hoje não se vê mais isso nas ruas. Porque hoje temos a internet, a tecnologia que facilita a pregação do evangelho. Mas, mesmo assim, às vezes se encontram alguns aí que estão em praças pregando o evangelho. Isso é bacana, isso é bom. Porque algumas gerações aí, essas mais modernas, que ficam conectadas na internet, às vezes pegam a Bíblia que está ali na internet, está distorcida. Não está autêntica. Então isso é bom. Então, o que você tem que ser? Seja autêntico. Seja autêntico no que você faz. Você faz para ser recompensado. Ó, isso mesmo. Seja autêntico no que você faz para ser recompensado. E que recompensa é essa? A recompensa que vem do alto. Não sou eu, não é você, não é o João, não é a Maria, não é o pastor, não é o padre, não é o diácono, assim, que vai te recompensar. É o próprio Deus. Aqui, o Senhor Jesus recompensou Simão, João e Tiago pela sua entrega naquele momento. E olha só o que aconteceu. E
levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O propósito de Jesus ali era mostrar para Simão Pedro, Tiago e João que eles eram os próximos da lista, eram os sucessores da palavra, eram sucessores daquilo que estava escrito de Jesus. Ou seja, Jesus era o autor consumador da fé, o autor principal. E começou com Simão Pedro, Tiago e João, os discípulos de Jesus. Então, ou seja, se viesse a acontecer qualquer coisa com Jesus, Tiago, João e Pedro seriam os sucessores deste episódio. E assim foi feito. E todo mundo sabe a história. Dali Jesus passou em outros lugares e foi chamando um a um para ser seus discípulos. E depois ele começou a ensinar os discípulos a respeito do ID, do 70 escolhido. Começou a ensinar eles sobre a fé, sobre a bem-aventurança, enfim, sobre tudo. Até o dia da morte. E Jesus sabia que tinha um traidor ali. Até o dia da morte dele, ele ensinava. Ele não falou assim, gente, eu vou morrer agora, fique perto de mim, não. Ele, sabendo que ia morrer naqueles próximos momentos, ele se ensinou de como lidar com situações difíceis, como, por exemplo, teve a Santa Ceia, a qual ele falou, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então é um ensinamento que a gente acolhe hoje, que chamamos de Santa Ceia. Aquela era a ceia, a última ceia de Jesus. Então representa a ceia, a Santa Ceia. Então, se a pessoa não tem, como que a pessoa não tem pacto com Jesus? Primeiro, se ela não for liberta, se ela não se perdoar, se ela não se batizar nas águas, se ela não se arrepender, se ela, depois disso tudo, ela não participar do corpo e do sangue, não tem parte com ele. Aí mostra que quando você não participa do corpo e do sangue, mostra que você não tem parte com ele. Mostra que você tem parte com quem? Com a humanidade. Ou seja, nós vivemos no mundo, né? Vivemos no mundo corrupto, mundo sujo, nojento, desgraçado, mundo infernal. Mas temos paz. Nós que temos parte com Jesus, mesmo vivendo nesse mundo, temos paz interior. Temos uma mentalidade a qual sabemos que Deus, que o Senhor Jesus, é o nosso noivo. É o nosso governante, que governa meu pensamento, governa o pensamento daquele que deixa ser governado. Mas quando não se tem isso, aí é o dinheiro que passa a ser o governo da vida dela. Aí é o carro que passa a ser o governo da vida dela. É a esposa, o marido, os filhos, a casa, o emprego, o trabalho. A empresa que passa a ser o governo dela. Então, quando nós passamos a ter essa parte, para que Deus possa ser o nosso governante, passamos a ser co-participativo do reino dele. Assim como Pedro, Tiago e João, largou tudo e seguiu Jesus. Para quê? Para que seguir o homem? Hoje em dia seguir o homem é complicado, né? Porque o homem ele erra demais, ele peca, ele é corrupto. Mas Jesus não tinha isso. Jesus não tinha pecado, não tinha corrupção dentro dele, era limpo, puro, purificado, santificado. Então, era a oportunidade a qual Deus escolheu de salvar a humanidade. Mandar o Filho, o próprio Filho, para ser um bode expiatório, né? Um bode expiatório na terra, um investimento que Deus fez e deu certo. Aquele que crê em Jesus será salvo. Então o Senhor Jesus falou assim que ninguém
vai ao Pai a não ser por mim. Então, eu só vou a Deus através dele. Eu não vou através de João, eu não vou através de Maria, eu não vou através de Felipe, eu não vou através da minha mãe, eu não vou através do meu irmão, eu não vou através do dinheiro, eu não vou através do carro, eu não vou através de nada. Eu vou através do Senhor Jesus. Eu só chego a Deus através do Senhor Jesus. Está escrito, eu vou pegar isso na Bíblia ainda, não está no momento, eu vou pregar isso e vocês vão entender o que eu quero dizer para você. Eu não entendia isso também não, pessoal. Eu era igual a você, era incompreensível isso para mim. Mas hoje eu entendo, compreendo. Então você vê que o propósito de Jesus nos primeiros discípulos foi mostrar para eles que nós, com poucas coisas que temos, conseguimos pregar o Evangelho, conseguimos falar das obras de Deus. Não precisamos de muita coisa neste mundo. Precisamos de disposição, coragem, de força, foco, energia. Precisamos de fé, saúde para continuar essa jornada tão maravilhosa que é falar das coisas do reino. Então pode ter certeza, Deus está acima de tudo, tanto na minha vida como na sua vida. Entenda uma coisa, enquanto você der oportunidade para o mundo, as coisas e pessoas influenciar sua mente, você impede Deus agir na sua vida. Mas quando você permite Deus invadir a sua mente, permite Deus entrar dentro de você, coisas e pessoas em sua volta ficam em segundo ou terceiro plano, porque a sua maior alegria é servir a Deus. Então aproveite essa oportunidade que você tem, que está servindo a Deus, e sirva. Não deixe passar o tempo, não se envelheça por isso. Cada vez que você serve a Deus, você renova, você rejuvenesce o seu espírito, a sua alma. E pode ter certeza, a sua vida vai mudar. Tá certo? Então vamos orar. Vamos entregar a Deus a nossa vida. Que não tem muito o que falar. O que tem que falar, nós já falamos. Certo? Feche seus olhos. Respira fundo. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade única de estar na tua casa, de estar diante de ti, de estar com essas pessoas maravilhosas, a qual nesses momentos, Senhor, tem pessoas desesperadas, pessoas desesperançadas, querendo desistir de tudo e de todos, por causa das lutas, das decepções, por causa das fraquezas. Meu Deus, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia dessas pessoas. Às vezes essa pessoa nem quer viver mais. Ela já está esperando, maquinando, contando nos dedos os dias que tem de vida, porque ela já colocou dentro de si que ela vai se matar. Ela vai se atirar na frente de alguma coisa, tomar veneno, ou não sei, ela vai se matar. Ela já pôs dentro de si que não vale mais a pena viver. Senhor, tenha misericórdia dela. Mostre para esta pessoa que as coisas não se resolvem assim. Outrora, eu me vejo como esta pessoa alguns anos atrás, que eu me sentia desse jeito, achando eu que as coisas se resolveriam desse jeito, dando cabo da própria vida.
Mas o Senhor teve misericórdia de mim, Senhor. O Senhor estendeu as tuas mãos, me tirando do lastro do passarinheiro, me tirando dessa prisão espiritual que aprisionava minha mente, aprisionava minhas palavras, o meu olhar. Eu não conseguia enxergar um palmo à frente do meu nariz, a não ser a morte, a não ser a solução, que era a morte, que era o autoextermínio. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Mesmo sabendo como eu era, o que eu fui, o que eu fiz, o Senhor estendeu as tuas mãos sobre a minha vida, me dando mais uma oportunidade de conserto. E assim eu fiz. Eu abracei essa oportunidade e não deixei escapar. E não deixo escapar até hoje. Estou abraçado com essa oportunidade que é o Espírito Santo até hoje. Ó Senhor, quisera eu já ter partido desse mundo para o reino da glória, mas tudo é na tua vontade ou teu tempo. Eu te peço misericórdia para essa pessoa. Às vezes essa pessoa está se sentindo assim, vazia, depressiva, cansada, exausta. Não consegue mais concentrar no trabalho, com a família, no casamento, com as pessoas. Ela não consegue concentrar nem com a tua palavra, porque ela está cansada, ela está exausta, ela se sente um peixe fora d'água. Tem misericórdia dessa pessoa, Deus. Não é fácil a pessoa nos dias de hoje, desempregada, angustiada, desnorteada, despreparada, pessoas, não é fácil, pessoas desprovidas, pessoas hoje desmotivadas, pessoas hoje que são praticamente zumbis e querem mudar de vida, ouve falar de ti e não te conhece. Não é fácil para elas alicerçar a vida delas na tua palavra, porque os problemas são muitos, Senhor. Às vezes a pessoa ouviu uma notícia tão ruim, está com uma doença incurável, um familiar ou dela mesma, os projetos dela não estão sendo fechados, realizados, nenhum orçamento, ela foi mandada embora do emprego. Tudo tem ocorrido para ela se entregar à situação. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, não permita que essa pessoa tome uma iniciativa contrária à tua palavra, errada. Não permita que essa pessoa cometa delitos irreversíveis na vida dela. Não permita, Senhor, que essa pessoa jogue a toalha. E não permita que essa pessoa também deixe de crer em ti, deixe de viver. Cuide dela, Senhor. Cuide de nós. Nós precisamos do teu Espírito. Nós precisamos. O teu Espírito já está na terra, já está aí. O Senhor disse que quando o Senhor fosse subir seus céus, o Senhor deixaria o Espírito Santo, o Consolador. Então, se o Espírito do Senhor já está aí, existe a possibilidade que essa pessoa não tenha. É porque ela nunca teve essa iniciativa de buscar, de se encher. Porque é muita condenação. As pessoas condenam, acusam demais pelos erros delas. E elas acham que não tem merecimento. Aqui, Pedro, Senhor, ele se julgou que não merecia aquilo por causa daquela pesca maravilhosa, mas o propósito não era isso. O propósito era mostrar para ele que ele ia ser pescador de almas, que ele ia ganhar almas para o teu reino, que ele ia passar pelo que tinha que passar, com dificuldades, com provações,
mas ele seria o sucessor do Senhor Jesus aqui na terra. A igreja fundamentalizada na tua palavra. Pedro, Senhor, seria um grande homem de Deus. Por mais ignorante, arrogante, nervoso, irritado, pecador que ele era, o Senhor olhou para ele com outros olhos. E essa pessoa que está me ouvindo não sabe disso. Ela só consegue enxergar os olhos das pessoas terrenas. Mas eu te falo, meu amigo e minha amiga, nesta manhã maravilhosa, Deus te enxerga pelo que você é. Não pelo que você fez, pelo que você faz. Deus te enxerga pelo que você é, pela preciosidade que você é diante dele. E Ele quer a tua alma. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer curar tuas feridas. Ele quer avivar a sua fé, ressuscitar a sua alma desse marasmo, desse inferno que vive a sua vida. Permita que Ele faça isso. Permita que Ele entre dentro de você agora. Que Ele mude sua história, que Ele te dá força, que Ele te dá luz. Permita que Ele venha transformar seus pensamentos. Permita que Ele seja o único Deus e Salvador de sua vida e de sua alma. Faça isso, Deus. Salva a alma deles. Salva a nossa alma. Tenha misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados, Senhor. Que não são poucos, são muitos. Perdoa os nossos erros. E nos enche com o Teu Espírito, com a Tua presença. Renova. Levanta quem está caído, fortalece o fraco. Em nome de Jesus. Meu Deus, consagra o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso respirar. Consagra os nossos pensamentos, as nossas palavras, o nosso enxergar, o nosso agir. Consagra o nosso coração, a nossa alma. Consagra a nossa casa, a nossa família, nossos entes queridos. Consagra os nossos vizinhos da esquerda, da direita, do fundo e da frente. Consagra os nossos amigos, nosso ambiente de trabalho. Consagra as nossas conduções, aonde a gente vai para o trabalho, se é de automóvel, moto, a pé, bicicleta ou ônibus. Consagra esse dia, consagra essa semana, consagra tudo que a gente for fazer, nossos projetos, consagra a nossa alma, pois nós entregamos nossa vida em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Bora pra cima. Bora pra cima, que hoje, terça-feira, dia transformador, dia de transformação e de mudança. Não desista do seu sonho. Parte pra cima agora. Tá certo? Amanhã estaremos novamente aqui às 10 para 5, 5 para 5, no Conexão Prosperar Sem Errar, trazendo para você esse propósito, DVM, disciplina, vitória e nova mentalidade. Tá certo? E lembre-se, prosperar sem errar é uma opção de vida. Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã.